Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira da novela Terra e Paixão, um clima de tensão estará pairando no ar. A Graça estará sentada enquanto Caio estará em pé na frente dela com uma expressão séria. Olhando fixamente para Graça, o Caio pressionará mais uma vez. Graça, nós precisamos conversar seriamente sobre essa sua gravidez de risco. Eu tenho sentido que você está escondendo algo de mim e esses rumores só aumentam a minha desconfiança. Seja honesta. A Graça estará nervosa e começará a se justificar. Eu nem acredito que você esteja me perguntando algo assim. Eu não estou escondendo nada, Caio. É apenas um momento delicado da gestação, mas tudo vai ficar bem se você continuar do meu lado. O Caio caminhará em direção à Graça desconfiado. Eu te conheço bem o suficiente, Graça. Eu sei quando você está escondendo algo. Por favor, seja sincera comigo. A loira engolirá em seco, lutando para manter a farsa. A Graça vai fazer um gesto de negação. Não tem nada a esconder, eu juro. Eu tô só um pouco cansada. O Caio se aproximará mais, olhando nos olhos da Graça, buscando a verdade. Você pode confiar em mim. Nós estamos prestes a construir uma vida juntos e para isso precisamos ser honestos um com o outro. A Graça sentirá a pressão aumentando e rapidamente decidirá agir para se livrar das desconfianças do noivo. Caio, eu me sinto tonta. A Graça colocará a mão no coração e fingirá um desmaio. O Caio ficará assustado e tentará segurar a Graça para evitar que ela caia. Em pânico, ele começará a gritar. Graça, Graça, fica comigo. Alguém me ajuda, por favor. A Graça continuará fingindo desmaio, deixando o Caio desesperado. Com os olhos cheios de lágrimas, ele falará. Por favor, alguém chama uma ambulância, rápido. Enquanto Caio tentará ligar para a ambulância, a Graça abrirá os olhos discretamente para verificar a reação de seu noivo. Ao perceber que o Caio está claramente angustiado, com medo de perdê-la, ou que algo aconteça com o bebê, a Graça fingirá estar acordando. Ela permanecerá fingindo estar mal e começará a falar com um tom fraco. Eu não queria te preocupar, mas eu tenho sentido um mal-estar nos últimos dias. O Caio se aproximará dela e falará. Mal-estar? O que você sente exatamente? Esses desmaios são frequentes? A Graça se sentará no sofá, colocando a mão na testa, com a maior cara de pau, e falará. Eu tenho tido tonturas, náuseas e muita fraqueza. Mas você já tem coisas demais com as quais se preocupar. O Caio se ajoelhará diante da Graça, preocupado. Carinhoso, ele dirá. Graça, você precisa ir no médico imediatamente. Temendo ser desmascarada na emergência, a Graça continuará fingindo. Não parece ser nada grave, Caio, eu só tô um pouco cansada. Antes que o Caio possa responder, a Graça fechará os olhos e deixará seu corpo amolecer. O Caio começará a gritar. Graça, Graça, o que aconteceu? Fala comigo. A Graça fingirá outro desmaio nos braços do Caio, que ficará em pânico. Assim que ele pegar o celular para chamar uma ambulância totalmente desesperado, ela vai se recuperar. Com lágrimas nos olhos e acariciando o rosto da noiva, o Caio falará. Graça, por favor, fica bem. Eu prometo que eu vou cuidar de você, não importa o que aconteça. Com um sorriso satisfeito ao ver a reação do Caio, ela continuará fingindo fraqueza, mas pedirá para ir se deitar. Caio, eu não quero te perder. O rapaz ficará abalado e prometerá com determinação. Você não vai me perder, Graça. Eu vou estar do seu lado em todos os momentos, mesmo que seja difícil. Eu vou cumprir o nosso compromisso. Por outro lado, o Antônio estará sentado em frente à mesa do gerente Franco. O magnata estará revoltado com o fato de que alguém tenha sido capaz de pagar a dívida da viúva. Engolindo em seco, Franco começará. Bem, Antônio, a parcela que foi paga ontem, na verdade, foi quitada por outra pessoa, não pela Aline. O Antônio franzirá a testa confuso. Outra pessoa? Quem poderia ter feito isso? Nessa hora, o Franco dará a notícia. Foi o seu filho Caio. Ele veio pessoalmente ao banco e efetuou o pagamento. Ele nem queria correr o risco de que ocorresse algum tipo de falha. O Antônio olhará para o Franco com uma mistura de surpresa e indignação.
Na hora ele se sentirá traído pelo filho e prometerá que as coisas não vão ficar assim. Ah, mas o Caio vai me pagar caro por isso. Ele não perde por esperar. De volta para casa, o Antônio e o Caio vão se encontrar e a tensão será palpável no ar. O Antônio, com um olhar desconfiado, vai logo pressionar o filho. Caio, eu preciso te perguntar uma coisa. Por que você decidiu pagar a parcela do empréstimo da Aline? Que diabos você tem a ver com essa viúva? O Caio ficará surpreso com a pergunta e dirá: eu pensei que ela precisasse de ajuda, pai. A Aline me contou sobre a dificuldade que estava passando e eu achei que podia ajudar. O Antônio permanecerá cético e jogará na cara do filho que se sente traído por ele a cada vez que se envolve com a tal mulher. A Aline é minha maior inimiga, Caio. Por que você se envolveria nos problemas dela? Você ainda está querendo me enfrentar? O Caio ficará na defensiva. Eu sei que vocês não se dão bem, mas eu quis ser compassivo. Eu não queria ver uma pessoa em dificuldades e não fazer nada. Isso não tem ligação com você. O Antônio cruzará os braços. Compassivo. Você acha que ela merece a sua compaixão depois de tudo que ela fez para me prejudicar? O Caio se levantará confrontando o pai. E você acha que ela merece todo esse ódio sem nem mesmo conhecer a história toda? Qual é o interesse que você tem nas terras dela? Seja sincero comigo. O Antônio ficará sério na mesma hora. Eu não tenho interesse algum nas terras dela. Eu só quero que ela saia da minha vida de uma vez por todas. O Caio vai encarar o pai sendo direto. Eu não acredito. A Aline disse que você sempre tentou tirar vantagem das situações para aumentar o seu patrimônio. A água é prova disso. O Antônio ficará cada vez mais indignado. Ela mentiu. Ela sempre mentiu para todos, Caio. E agora está tentando te manipular também. Eu sou seu pai. Você tem a obrigação de acreditar em mim. Mas prefere dar ouvidos a essa viúva maluca. O Caio ficará com raiva com a maneira que o pai está lidando com as coisas. Você acha que eu sou ingênuo, não é? Eu conheço você, pai. Conheço as suas artimanhas para ganhar dinheiro e o quão sujo você está disposto a jogar. O Antônio levantará a voz, transtornado com Caio. Isso não é verdade. Eu deveria ter te deserdado quando eu tive a chance. O Caio será firme e vai falar. Então me explica, pai. Por que você está tão interessado em tirar a Aline da jogada? O que tem nas terras dela que tanto te interessa? O Antônio ficará em silêncio por um momento, lutando para encontrar as palavras certas. É verdade que houve um interesse nas terras dela no passado, mas isso já não é mais relevante. Eu só quero proteger o nosso futuro. O Caio permanecerá cético, pressionando o pai. Proteger o nosso futuro ou aumentar a sua riqueza? Você sempre coloca os negócios acima de tudo, inclusive da sua própria família. O Antônio tentará convencer o Caio do contrário, se fingindo de vítima da situação, sem abrir o jogo sobre os diamantes. Caio, eu sei que eu cometi erros, mas eu estou tentando mudar. Eu quero melhor para nós, para nossa família. O Caio vai olhar para o horizonte. Eu também quero melhor para nós, mas eu não acredito que prejudicar os outros seja o caminho certo. Ambos ficarão em silêncio por um momento, cada um processando as palavras do outro. Voltando a encarar o pai, o Caio dirá: eu só quero que você seja honesto comigo, pai, por mais difícil que seja. Nessa hora, o Antônio fingirá se lamentar. Caio, se você não acredita em mim e prefere confiar na viúva, eu não posso fazer mais nada. Só espero que um dia você perceba o erro que está cometendo. Pouco tempo depois, o Ademir decidirá chamar o Caio para uma conversa séria, envolvendo as últimas descobertas sobre o acidente do Daniel, que aparentemente se tratou de um atentado. Ademir, que bom que você me chamou. Eu estou muito angustiado com essa história do acidente do Daniel. Eu tenho uma forte desconfiança de que o Ernesto possa estar envolvido. O Ademir ficará com uma expressão séria. Caio, eu entendo seus receios. Na verdade, eu preciso te contar algo que pode dar fundamento às suas desconfianças. O rapaz olhará para o Ademir atento. O que você descobriu, tio? O Ademir vai escolher as palavras e dirá:
Eu fiz algumas investigações discretas e descobri que o Ernesto tem um histórico duvidoso. O Caio ficará preocupado e pedirá maiores detalhes sobre esse tal histórico duvidoso. O Ademir vai revelar primeiro que ele não recebeu nenhum tipo de herança, como havia dito. Ou seja, há uma grande possibilidade de que alguém pagou essa fortuna para o Ernesto sabotar o carro do Daniel. O Ademir ainda seguirá. Além disso, há alguns anos antes de trabalhar na oficina, o Ernesto trabalhava em outra cidade e aconteceu um acidente similar ao do Daniel na época. O Caio ficará totalmente perplexo. Outro acidente sem freios? É coincidência demais para mim. O Ademir concordará na hora. Sim, exatamente. E naquela ocasião, as suspeitas recaíram sobre o Ernesto, mas nada foi provado. O Caio estará com um olhar desconfiado. Então pode ser que ele esteja envolvido no acidente do Daniel também? O Ademir não vai dar certeza, mas deixará a pulga atrás da orelha do sobrinho. Eu não posso afirmar com certeza, mas as coincidências são alarmantes. É como se ele tivesse um padrão. O Caio ficará ainda mais indignado. Se ele realmente está envolvido nisso, é inaceitável. O Daniel perdeu a vida por causa desse acidente. Eu vou acabar com esse maldito. O Ademir dará todo o apoio ao Caio, mas tentará acalmá-lo, para que o sobrinho não tome nenhuma atitude precipitada. Eu sei, Caio. É por isso que eu achei importante te contar sobre essa conexão entre os dois acidentes. Eu acredito que seja necessário investigar mais a fundo. E se o Ernesto não tivesse nada a esconder sobre a origem do dinheiro, não mentiria dizendo que foi uma herança. O Caio ficará decidido e concordará. Você tem razão, tio. Eu vou falar com as autoridades e pedir que investiguem o Ernesto e esse acidente. Não podemos deixar isso impune. Mas o Ademir dará outra ideia, especificamente de que eles investiguem primeiro, porque podem haver pessoas influentes envolvidas nisso. E o Caio vai concordar. Pouco depois, o Caio decidirá espairecer, e a única pessoa que virá em sua cabeça é a Aline. Primeiro, o Caio irá para a beira do riacho onde os dois tiveram sua primeira vez juntos. Ambos já estarão cientes de que decidiram se manter afastados depois de suas experiências passadas, mas a atração entre eles ainda será evidente. Como se algum tipo de magnetismo puxasse o Caio na direção da Aline, ele acabará no paiol da mocinha, que também terá saído para arejar a cabeça. Desse tamanho e com essa luz forte, parece até que a lua está perto. Meu amor também continua forte, mesmo com você longe, Caio. Dirá ela para si, sem ter a menor ideia de que o rapaz está ali. O Caio aparecerá na mesma hora. Não tô longe, eu tô aqui. Ele puxará a amada sem pensar duas vezes e os dois se beijarão com paixão. Logo depois eles vão para o paiol onde terão mais uma noite quente. Os dois vão olhar para o céu em seguida e ela comentará como aquele lugar é bonito. Olhando para Aline, o Caio responderá: sim, é bonito, mas não mais que você. Desde que eu te conheci, você não sai mais da minha cabeça, Aline. Você é a mulher da minha vida. A Aline se sentirá tocada, mas logo resolverá agir com a razão. Caio, nós precisamos ser realistas. Você está prestes a se casar com a Graça e precisamos seguir em frente. Você já fez a sua escolha e isso não pode mais acontecer. Eu não quero enganar outra mulher, porque eu não iria gostar nada de estar no lugar dela. A Aline abaixará a cabeça, se sentindo dividida entre seus sentimentos e a realidade. Eu sei que é difícil. Eu não posso negar que eu sinto algo por você, mas cada um seguir sua vida é o melhor caminho que podemos tomar. O Caio vai tocar de leve o rosto da Aline. Eu também sinto algo muito forte por você, Aline. É amor, mas eu não posso deixar a Graça nessa situação. Se ela perde o bebê ou algo de ruim acontece, eu nunca iria me perdoar. Eu preciso honrar esse compromisso. A Aline fechará os olhos por um momento, absorvendo o toque do Caio. Com uma voz suave, ela falará: eu não quero ser um obstáculo para sua felicidade. O Caio dará uma resposta rápida e cheia de sinceridade. E você não é, Aline.
Eu te amo e queria passar o resto da minha vida com você. Eu nunca senti isso por ninguém. Lutando para conter as emoções, a Aline deixará claro: nós dois precisamos seguir em frente com as nossas vidas. É hora de nos despedirmos. A Aline abraçará o Caio com lágrimas nos olhos. Eu nunca vou esquecer de você, Caio. Eles permanecerão abraçados por um momento, compartilhando uma última lembrança do que foi um romance significativo em suas vidas. A cena terminará com o Caio e a Aline se afastando, decidindo seguir caminhos separados, mas sempre carregando as memórias do que tiveram juntos. Em contrapartida, a Irene, com um olhar intrigante, observará o Vinícius de longe e decidirá se aproximar. Que bom te ver aqui, Vinícius. É sempre bom encontrar um homem tão talentoso quanto você. O Vinícius ficará um pouco envergonhado, pois sente uma enorme atração pela Irene. Ela continuará se aproximando cada vez mais. Confesso que eu tenho uma enorme curiosidade sobre seu trabalho. Falam muito sobre as suas habilidades em identificar pedras preciosas e minerais raros. O Vinícius vai sorrir com orgulho. Sim, de fato, é uma parte muito fascinante do meu trabalho. As pedras preciosas e minerais têm histórias únicas a contar. A Irene ficará com um olhar maquiavélico e falará: eu adoraria ouvir essas histórias, Vinícius. Por que você não me mostra algumas das suas descobertas mais surpreendentes? O Vinícius ficará claramente hesitante. Bem, eu não tenho amostras aqui, mas eu posso te contar sobre algumas das minhas descobertas mais notáveis. A Irene, com um tom provocante, comentará: seria uma pena que essas histórias ficassem apenas em palavras. Eu adoraria ver as pedras preciosas com meus próprios olhos. O Vinícius será cauteloso e explicará que essas amostras são muito valiosas, motivo pelo qual ele não pode simplesmente exibi-las em qualquer lugar. Com um sorriso enigmático, a Irene comentará: eu entendo, Vinícius, mas eu tenho certeza de que em um ambiente mais reservado, nós poderíamos apreciar essas preciosidades de perto. O Vinícius ficará tentado diante das investidas da madame e acabará concordando que ele se encontra em um ambiente privado. A Irene, que estará disposta a ir até as últimas consequências para descobrir detalhes sobre as pedras preciosas nas terras da Aline, não pensará duas vezes. A essa altura, o Luigi e a Anneli estarão conversando enquanto observam a Irene e o Vinícius em uma conversa intensa. Anneli, você tá vendo o que eu tô vendo? Ela vai olhar na direção da Irene e do Vinícius, afirmando: sim, Luigi. Eu não gosto nem um pouco disso. Não acredito que a Irene tenha aparecido aqui por acaso. Ela sempre tem algum plano em mente. O Luigi vai franzir a testa e continuará: e não me parece que esse plano seja algo positivo para o Vinícius. Eles estão tão envolvidos na conversa. O Vinícius parece estar explicando algo importante para ela. A Anneli vai argumentar que eles precisam se aproximar para saber exatamente o que a Irene está tramando. Mas tudo isso sem chamar atenção, porque se a madame desconfiar, eles estarão fritos. Para piorar a situação, o Andrade, depois de uma briga feia com a Lucinda, irá até o bar para desabafar com a Anice. Ainda bem que você voltou para a cidade. Você é a única pessoa que vai me entender. A Lucinda tem me deixado cada vez mais irritado com essas atitudes. Eu não aguento mais. A Anice ficará com um olhar curioso e logo questionará, se fingindo de boa samaritana. O que é que está acontecendo, Andrade? Vocês sempre foram tão apaixonados? O Andrade balançará a cabeça. Sim, éramos, mas as coisas mudaram. A Lucinda se tornou controladora, crítica, sempre me colocando para baixo. Ele se fará de vítima o tempo todo. Anice perceberá que o Andrade está exagerando na birita, mas ele continuará entornando todas. Que se dane tudo. Eu não quero saber. A Lucinda vai aprender uma lição. Isso não vai ficar assim. Ele sairá do local tonteando e nem Anice vai conseguir conter o bebum. Como se não bastasse, seja pelos efeitos das prescrições ou pelo sono atrasado, a Petra acabará cometendo uma atrocidade. Ela perderá o controle do seu carro e atropelará justamente o Andrade.
que estará de passagem pela rua cambaleando. O Andrade acabará atravessando sem olhar para os dois lados e o carro da Petra o atingirá em cheio. Ela se desesperará e começará a gritar: "Eu sou uma criminosa!" A Petra vai ficar totalmente desesperada, imaginando que vai parar na cadeia e tendo certeza de que eliminou o Andrade, que ficará imóvel no meio da rua diante do impacto. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Terra e Paixão? Tá gostando? Aproveita e já me conta de qual cidade e estado você é, dá o like no vídeo e me diz se você gostaria de ver o Andrade deixando a Lucinda em paz. Sim ou não? Acha que a Lucinda merece ser feliz com o Marino? Ela e o delegado combinam? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!